Olá, seja bem-vindo ao Momento ESG, a série especial do Bradesco BBI sobre desenvolvimento sustentável e seus impactos positivos nas organizações. Em episódios anteriores, nós discutimos as principais diferenças entre as operações de uso de recursos, nas quais os recursos da emissão são diretamente direcionados para projetos com benefícios sociais ou ambientais, e também as operações vinculadas a metas, chamadas de SLBs. Nessas operações, as companhias se comprometem com metas ligadas a aspectos de sustentabilidade, a serem cumpridas ao longo do prazo da operação, e as características financeiras dos títulos se alteram em função do cumprimento ou não da determinada meta. Um dos pontos mais questionados sobre os SLBs é sobre como funciona o processo de seleção e monitoramento dessas metas, bem como o que motiva as companhias a fazerem emissões com essas características. No Brasil, estamos chegando no momento em que as primeiras emissões SLBs se aproximam da data de atingimento das metas. O que acontece nesse momento de reportar o atingimento ou não da meta? Como ele deve ser feito e quais são as consequências? Para nos ajudar a esclarecer essas dúvidas, a conversa de hoje é com o Grupo Fleury, referência em medicina diagnóstica no país, que, reforçando um de seus principais valores, a inovação, foi a primeira empresa de saúde da América Latina a assumir metas de sustentabilidade em uma operação financeira em 2021. Eu convidei aqui hoje, do Grupo Fleury, o Márcio Mendes, que é presidente do Conselho de Administração do Fleury desde 2019 e vai bater esse papo com a gente. Bem-vindo, Márcio. Oi, Tuti, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte do Momento ESG aqui no Bradesco BBI, especialmente para falar da nossa emissão de debêntures, que são vinculadas a metas. Antes de falarmos da emissão em si e do processo relacionado à emissão, Márcio, conta um pouco quando que surgiu essa ideia do Grupo Fleury fazer uma emissão com metas de sustentabilidade. O que motivou o Fleury a fazer essa emissão? Tuti, a questão ESG já está inserida dentro da estratégia do Grupo Fleury desde as atividades cotidianas, de critérios ESG influenciando a remuneração dos executivos, da companhia estar presente nos principais índices de sustentabilidade, como o Dow Jones, o ISE, entre outros. Para nós, a emissão de uma debênture SLB foi importante para trazer o comprometimento público das práticas ESG atrelado aos aspectos financeiros, inovar na estrutura da emissão financeira e atrair investidores conscientes e preocupados com a geração de valor de longo prazo, alinhados com o que também faz sentido para nós, como companhia. Ótimo. É realmente muito importante trazer um direcionamento para os compromissos públicos definidos pela companhia. E as metas escolhidas por vocês foram muito elogiadas pelo mercado, inclusive pela relevância e ambição que elas apresentavam. Conta um pouco mais para a gente como é que foi esse processo de construção das metas. Legal. No caso do Fleury, foram duas metas. Uma primeira, reduzir a geração de resíduos infectantes em 14% até 2023 e 20% até 2025. E uma segunda meta, providenciar acesso à saúde para clientes de classe C, D e E, sendo 250 mil clientes até 2024 e 1 milhão de clientes até 2026. A questão de redução de resíduos já era observada há um tempo pela companhia e muito material para o negócio e para a nossa atuação na sociedade. E para atingir esse indicador, precisamos de esforços conjuntos entre as diversas áreas da companhia, porque é necessário incluir inovações incrementais nos nossos processos, ou seja, como podemos executar o serviço com a mesma qualidade, mas reduzindo o consumo de materiais e o desperdício envolvido. A geração de resíduos também tem impacto sobre as emissões de gases de efeito estufa da companhia, devido ao transporte desses resíduos para a destinação final. Por isso, é tão importante ter essa visão integrada e estratégica. No caso da meta número 2, de expansão do acesso de saúde para clientes de classe C, D e E, e a ideia de trazer um componente social para dar oportunidade desse público realizar consultas, exames e procedimentos a preços mais acessíveis. A segunda etapa, após a definição dos KPIs, foi calibrar os números
para chegar em um valor ambicioso, mas ao mesmo tempo factível, para ser cumprido ao longo do prazo da operação. Daí a importância de contar com a colaboração dos nossos times estratégicos para chegar nesses valores. Por fim, caso a companhia não cumpra com as metas nos prazos estabelecidos, há uma penalidade financeira, que ocasionará o aumento da taxa da operação. Muito interessante esse processo de vocês, Márcio. Sem dúvida, não dá para assumir os compromissos sem ter essa visão de ambição, além da visão estratégica do que é material e relevante para a companhia e para a sociedade. A primeira data de observação da meta de resíduos de vocês foi no fim de 2023, e vocês tinham até o mês de junho de 2024 para entregar o relatório de verificação. Aproveito aqui para anunciar que essa verificação intermediária da meta foi cumprida. Parabéns para você, para o Fleury, para todo o time. Mas conta um pouco como é que foi esse processo de acompanhamento das metas estabelecidas. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Tucci. Desde 2021, esses indicadores são continuamente acompanhados e reportados, seja para a diretoria executiva, seja para o comitê ESG da companhia, seja para o nosso conselho. E são projetados, enfim, para verificarmos se estamos no caminho dos cumprimentos. Foi um grande desafio, principalmente por envolver investimentos financeiros, adequações tecnológicas e até situações que não conseguimos mapear logo no início e encaramos, enfim, tudo isso ao longo desse processo. São muitas unidades de negócio dentro do Grupo Fleury, espalhadas por todo o Brasil, como vocês já sabem, né? Mas como você mencionou, atingimos um valor, enfim, desculpa aqui entrar numa parte mais técnica, mas o número é 0,0097 toneladas de resíduos por exame, enquanto a meta era de 0,0115 toneladas de resíduos por exame. E foi muito gratificante poder atingir os resultados esperados, inclusive de nos colocar no caminho para o cumprimento final dessa meta já no ano que vem. Estamos tranquilos com esses andamentos, né? Eles têm sido bastante desafiadores, mas todos os progressos que temos feitos internamente estão contribuindo para essa melhoria dos nossos indicadores. Chamamos, obviamente, nesse momento, o avaliador externo que tinha fornecido o SPO para fazer essa validação e eles pediram alguns documentos comprovatórios dentro desse processo de atingimento de metas, levantaram algumas dúvidas específicas e, por fim, elaboraram o parecer. Muito legal. Eu imagino o desafio que deva ser, né, Márcio? Você mencionou o Grupo Fleury tem unidades espalhadas por todo o Brasil. Então, eu imagino que vocês tiveram que dedicar muito esforço para implementar em todas as unidades esses avanços que permitiram verificar a meta que foi estabelecida, né? Nesse ponto que você comentou sobre a etapa de verificação com o avaliador externo, como foi esse processo do lado de vocês? Teve algum problema? O que você poderia descrever sobre esse processo? Legal. Eu não diria que existia uma dificuldade em si, porque no final a gente tinha, enfim, todas as planilhas de acompanhamento mensais que comprovavam, né, a evolução e o acompanhamento que foi feito desse processo. Mas esse é um ponto relevante, Tucci, pois de fato acompanhar esse atingimento da meta ao longo do tempo é algo fundamental. Às vezes uma companhia estabelece uma meta e deixa ela de escanteio, ou seja, mas o que a gente tentou fazer dentro do Grupo Fleury, enfim, foi estabelecer os diferentes planos de ação para cada uma dessas duas metas em direção ao cumprimento. Observar qual era o cenário inicial que tínhamos, né, quais unidades estavam contempladas, por exemplo, né, quais os resíduos considerados, entre outros pontos. E o cenário, obviamente, que gostaríamos de atingir, seja na parte intermediária, seja no final dessa meta. E isso envolve principalmente o engajamento de diferentes áreas dentro da companhia. Só para trazer um exemplo e deixar talvez algo um pouco mais tangível, uma das formas que buscamos para a redução de resíduos foi a redução da utilização dos tubos de coleta. Os tubos podem ser reduzidos, como talvez todos já conheçam, né, os tubos de coleta quando você vai fazer um exame de medicina diagnóstica. Caso haja mais de um exame por paciente, tentamos, de certa maneira, reduzir o número de tubos utilizados. Isso envolve, obviamente, uma mudança tecnológica, uma mudança na nossa plataforma. Então, isso traz, obviamente, uma concertação, seja técnica, seja de gestão, para a gente conseguir, então, acompanhar e reduzir essa meta no final aqui do nosso objetivo. Ou seja, de maneira resumida, né, a gente precisa amarrar diferentes áreas dentro da companhia, sejam áreas técnicas, sejam áreas de gestão, e deixar que tudo isso esteja no nosso radar para que a gente consiga chegar, obviamente, seja
na medição intermediária, seja no final dessa meta, cumprindo e, obviamente, entregando aquele resultado esperado da companhia. Muito legal. Isso, no fundo, eu imagino que essa parte técnica é o dia a dia de vocês também, né, Márcio? E acaba sendo super importante traduzir essas ações específicas do setor de saúde, né, para o investidor que talvez não conheça tantos detalhes, como também para o avaliador, né? Vocês foram a primeira empresa da América Latina a fazer uma emissão como essa. Mas se eu fosse perguntar para você se você tem alguma recomendação para os emissores que estão considerando uma emissão vinculadas a metas, o que você diria? Tuti, acho que vale a pena mencionar aqui, seja como presidente do conselho, seja inclusive como coordenador do comitê ESG do Grupo Fleury, a satisfação que a gente tem de ter feito esse trabalho junto com vocês aqui do BBI e também, obviamente, de trazer, seja para o nosso público interno, seja para o público externo, esse comprometimento da companhia perante metas dentro da pauta ESG, sejam metas ambientais, seja uma meta social. Isso realmente fez a companhia se mover de uma maneira muito legal nesses últimos anos. A gente percebe como esse trabalho de sinergia entre as áreas ele tem sido muito importante e a gente tem conseguido, enfim, não só essas duas iniciativas que a gente comentou aqui hoje, mas também priorizar e colocar em prática diferentes projetos e cada vez mais buscando sinergias entre a pauta ESG e a própria estratégia da companhia, né? Então isso é muito legal de ver isso acontecendo. Então, queria de novo aqui ressaltar para que várias companhias, né, e executivos e profissionais que estão acompanhando esse vídeo aqui conosco, de se interessarem por esse tipo de iniciativa e colocar em prática, né? A gente percebe como isso é importante, seja por uma pauta ESG dentro de um ecossistema, seja como isso até contribui com uma dinâmica, né, junto a toda a sociedade. Márcio, muito obrigado. Para nós foi um enorme prazer, né? O Bradesco BBI foi o coordenador exclusivo dessa operação. Acho que mostra um pouco do Grupo Fleury continuando na vanguarda, né? Como eu mencionei, vocês foram a primeira companhia aqui do setor de saúde a fazer uma emissão desse tipo. Parabéns mais uma vez por atingir, né, a primeira meta medida em 2023. Para o Bradesco BBI foi super relevante apoiar vocês nessa jornada. E eu tenho certeza de que esse bate-papo vai contribuir com futuros emissores que estão nesse mesmo caminho. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigado, Tuti. Obrigado, Bradesco BBI. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E chegamos ao fim de mais um episódio do Momento ESG. Fique ligado aqui que traremos mais novidades nos próximos episódios. Obrigado. Tchau, tchau.